Olá, pessoal. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, apresentou a nova diretoria da Autoridade Portuária de Santos na tarde do dia 20 de abril, na sede da companhia em Santos. Estavam presentes o novo diretor-presidente, Anderson Pomini, a diretora de Administração e Finanças, Bernadette Bacelar, o diretor de Infraestrutura, Carlos Magano, o diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Eduardo Lustosa, e o diretor de Operações, Antônio de Pádua de Deus Andrade. Confira a íntegra da solenidade a seguir. Acho que vale a pena a gente fazer só uma retrospectiva que acho que é relevante. Nos últimos anos, não só a Porto de Santos, mas outras entidades públicas, elas estavam voltadas para um caminho, que era um caminho de privatização. Esse caminho seguiu a lógica de quem estava no governo, que era uma lógica que o privado era eficiente e o público era menos eficiente. Do ponto de vista mundial, era uma lógica equivocada. Não existe no mundo muitos exemplos de coisas privadas do ponto de vista portuário que sejam exemplos para a gente poder seguir, enfim, ou mirar, ou usar como referência. E o processo eleitoral se deu, como vocês acompanharam, foi uma eleição disputadíssima, mas o nosso campo político foi vitorioso. E, portanto, é mais do que natural de que esse campo político ordene as ações nos próximos 4 anos. Ao final de 4 anos, nós vamos ter o critério de julgamento das duas ações. Eu lembro a todo mundo, que acho que é relevante, que o Porto de Santos já foi privado. E, mesmo sendo privado, depois ele voltou a ser público. E penso que, em sendo público, né, ele tem que mostrar eficiência. No Brasil, nós temos hoje um formato para a área portuária, que é o único formato do governo, onde existe a competição saudável entre o público e o privado. Porque se um empresário qualquer quiser e tiver vontade, ele pode comprar uma área e pleitear do governo a instalação de um terminal de uso privativo, e isso é permitido. Nós temos mais de 250 portos privados para colaborar. Então, não havia, na nossa visão, nenhum sentido de você pegar o pouco que é público e transformar em privado. Enfim, essa é a discussão que foi colocada no processo eleitoral. Como o presidente Lula foi a pessoa que foi eleita, é essa visão que nós pretendemos seguir daqui para frente. Dentro dessa visão, havia outros equívocos que, para mim, são assim, drásticos para o Brasil. Primeiro, porque nós perdemos 4 anos uma discussão estéril sobre essa história de privatizar ou não privatizar, e foram 4 anos que nós perdemos com relação a outros assuntos que poderiam ter sido discutidos. Tipo, o túnel. O túnel é uma obra de mais de 100 anos aqui de desejo, o túnel, a ponte, enfim, a ligação urbana, e ela tem uma conotação entre as cidades relevante, e é um fato determinante. A pergunta é: o porto é alguma coisa independente das cidades? Viu? Do ponto de vista do CNPJ, que é um organismo federal, mas do ponto de vista da nossa região, do ponto de vista da nossa região, o porto está situado nas cidades aqui. Obrigado, ministro. Então, do ponto de vista da cidade, ao longo dos últimos 30 anos, 40 anos, o porto bateu recordes atrás de recordes. O porto se tornou mais eficiente. O porto é um exemplo competitivo para o Brasil, para o mundo todo, com a sua modernidade, os formatos que nós estamos encaixando, mas isso não é equivalente ao desenvolvimento econômico da nossa região. Se você olhar a nossa região, ela
não tem as mesmas condições financeiras de trabalho, de emprego, enfim, que ela tinha há 30, 40 anos atrás. Alguma coisa está errada. Nós não podemos ter um porto sensacional com as pessoas em volta vivendo de maneira não sensacional. Nós temos que casar essas condições. Então, a primeira grande pergunta com relação ao túnel é o seguinte: o túnel é uma obrigação da autoridade? Não necessariamente, porque é uma obra que tem a ver com a parte urbana das cidades. Mas, primeiro, é claro que ela interfere, a obra interfere diretamente com a vida das pessoas que estão no contorno. A começar pelo fato de que nós temos um sistema de balsa atravessando a transversal dos navios. Depois nós temos diversas pessoas que usam todos os dias o sistema de catraias aqui e passam também na transversal. E para completar, nós temos o fato de que nós temos, por exemplo, um linhão que passa por cima do porto, que em determinado momento tinha uma altura que era suficiente. Mas cada vez mais os navios crescem e cada vez mais vão precisar de mais altura. Então, naturalmente, não tem que mexer nessas estruturas. Portanto, não tinha nenhum sentido você vender todo o porto para construir todo. É uma coisa completamente ilógica. Você vender a autoridade portuária para construir um porto é uma declaração de insuficiência do ponto de vista do governo federal, que é inaceitável no meu ponto de vista, porque se é uma obra que é necessária na região que paga bem, ela tem que ser custeada, porque é o principal interessado no sistema, nesse caso, é o sistema portuário. Então, por isso, a necessidade de se fazer essa obra. Aí vamos aos fatos concretos. O túnel foi uma obra projetada há uns vários anos atrás, mas no governo do atual vice-presidente Alckmin, ele foi projetado, orçado, licenciado, projeto básico, executivo e licenciamento ambiental. Portanto, ele estaria apto a fazer a concorrência. É uma obra que poderia ter sido feita a concorrência. E, claro, evidentemente, alguém vai vencer a concorrência, vai executar essa obra. Parece um desafio que nós não temos outras no Brasil semelhantes. Mas, no mundo todo, não é uma coisa assim tão devastadora. No mundo todo tem vários túneis submersos. Nós mesmos já fizemos outros túneis submersos aqui em São Paulo, não pelo mar, mas em outras regiões, como nós temos em São Paulo vários túneis que são por baixo d'água. Então, acho que é necessário. Nós estamos conversando, evidentemente, com o governo federal, que é quem decide, porque essa não é uma obra pequena, é uma obra grande, para os nossos padrões aqui. Mas o presidente Lula e o governo, de maneira geral, compreendem que essa é uma obra necessária. Nós vamos anunciar em alguns meses as novas obras do que será o novo PAC, que não se chamará PAC, mas, enfim, são as obras que nós vamos planejar executar nos próximos anos. E dentre essas obras, eu sei que estará o túnel. O túnel será executado a partir, na nossa visão, de uma obra pública, pura, portanto, uma concorrência simplesmente. E após a construção, depois de pronto o equipamento, é evidente que nós não vamos operar o túnel, e aí nós teremos um formato, seja ele qual for, o PPP, de concessão, enfim, porque o túnel substituirá boa parte das pessoas que hoje, os veículos que são transportados e das pessoas. Como vocês sabem, esse projeto está aprovado e foi feita audiência pública, enfim, ele tem um formato que está lá escrito. É uma obra que é estimada em torno de 3,5 bilhões ou 4 bilhões de reais. Claro que numa concorrência você tem a disputa e, naturalmente, o número pode variar. E também, do ponto de vista dos acessos ao túnel, existem 2 ou 3 alternativas.
nesse último processo que passou pelo Tribunal de Contas, e por que passou pelo Tribunal de Contas da União? Porque no governo anterior havia uma ideia de vender ou de outorgar a concessão de toda a autoridade portuária com o CNPJ junto. Então, para fazer isso, você tem que passar pelo Tribunal de Contas. É por isso que foi para lá. E lá foi aprovado boa parte dos assuntos inerentes a esse assunto. Dentre eles estava também a obra do túnel. Nós vamos separar, nós vamos propor a separação desse assunto, que é o que nós entendemos que é correto, para que a obra seja feita com recursos da autoridade portuária, eventualmente complementados com recursos da União. Então, essa é a concepção que nós temos. Nós formamos uma equipe de pessoas, a maioria é daqui do Estado de São Paulo, mas pessoas especializadas nesses temas e, em especial, com essa tarefa de mostrar que é possível fazer o túnel sem vender o porto. É como se você fosse evitar que um paciente tivesse uma doença matando o paciente. A lógica é construir um túnel. Se nós privatizássemos, na projeção, seria feito com iniciada a obra daqui a 6 ou 7 anos. No nosso caso, nós pretendemos começar essa obra assim que a concorrência for feita e, claro, o governo autorizar para a gente poder começar essa licitação. Agora, esse é um detalhe, que a gente não quer que seja público, porque existem alternativas de posições geográficas, e eu acho que todas elas são possíveis. A gente hoje está falando do primeiro, e é por isso que parece tão inusitado. Mas, depois de tudo, pode ter um outro. Há anos atrás, quando o Mário Covas veio aqui em Santos, na Associação dos Engenheiros, e discutiu conosco a criação, a formação de imigrantes, parecia que era uma coisa assim, impossível. A imigrantes saem, e agora estamos discutindo a outra questão. Então, outro acesso. Cada vez que você vai evoluindo, vai precisando de novas alternativas. Então, do ponto de vista do túnel, é isso. A autoridade portuária vai comandar um processo, na nossa visão, que é o processo de licitação, que vai dar origem a essa obra. E na minha visão, ainda tem um limite de conhecimento, porque a gente está cuidando de 3 assuntos: porto, aeroporto e hidrovia. E eu não cuido de todos os assuntos, então não tenho conhecimento. Mas eu acho que é provável que essa seja a principal obra, ou a maior obra física do novo governo nos próximos anos. E, portanto, terá uma conotação especial. Por todos os motivos, porque a nossa região é a região mais antiga do país, ela é uma região que foi seccionada, a gente paga um preço por aqui, a gente não... O que está aqui e não tem preço, ele tem preço para todos os moradores da vida. Os caminhões, os problemas, as praias, nós pagamos um preço para isso. E vai ser uma maneira da autoridade portuária ajudar a nossa região com essa obra importante e, ao mesmo tempo, por uma questão de coincidência de destino, foi aonde o presidente Teodoro veio morar quando ele veio do Nordeste, para o Sudeste. Ele foi para o Guarujá, bastante carinho, ele sobrevoou no dia do velório do Pelé, ele contou detalhes relevantes da passagem dele aqui com a família, enfim. E eu sinto que será uma maneira do governo federal fazer uma obra nessa região que devolva à nossa região do litoral de São Paulo um pouco do que todos nós fizemos por todo o Brasil, tendo um porto com essa relevância aqui na nossa região, que tem muitos benefícios, mas que evidentemente também causa alguns problemas que a gente tem que conviver com eles. É isso. Por favor, Luiz, Marco da Record TV. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a indicação do Anderson Mini, agora como diretor-presidente da SPA. Que critérios o senhor avaliou, enfim, como foi essa indicação? Eu tenho o pensamento que a gente deve ter no comando de todas as coisas públicas o critério
critério, primeiro, da relação de confiança, que é a relação que norteia as nossas relações. Eu sou amigo do Comini, a gente conviveu junto esses últimos anos, é uma pessoa que eu confio, e esse é o critério, claro, que serviu de norte para as nossas ações. Mas segundo, porque é uma pessoa extremamente experiente da área e comandou uma estrutura grande de direito, acostumado com várias decisões judiciais e muito bem relacionado com os tribunais do Brasil, tribunais de São Paulo, tribunais superiores. E é claro que quando você vai pensar num processo de uma obra desse porte, que vai ser uma obra grande, envolve uma licitação que ainda não foi feita no Brasil, que certamente trará agentes internacionais, enfim, você tem que ter alguém que saiba conduzir essa situação do ponto de vista jurídico e, acima de tudo, que tenha liderança para poder fazer essa condução. A gente procurou mesclar relações nessa área mais técnica, que tem a ver com a engenharia, a condução naval, enfim, tudo isso, mas, ao mesmo tempo, lembrando que, desde que o formato portuário brasileiro, já na primeira gestão do ministro Pedro Brito, boa parte das ações jurídicas do mundo portuário foi avocada para o Brasil. Hoje, os processos jurídicos, todos eles, de condução relativos aos contratos, foram todos levados para o Brasil. Acho que o ministro, à época, acertou. Lembre-se que os portos são coisas de muitos anos. Tem porto de 100 anos, 200, alguns mais antigos de Santos. Então, o formato processual de cada contrato seguiu lógicas diferentes em cada um dos instantes. E aí nós tínhamos uma variedade de formatos que davam muitos problemas políticos. Muita gente acabou tendo problemas pessoais, eu tenho certeza que por injustiças. Tenho certeza. Porque eu já vivi vida pública, eu sei que muita gente, por falta de informação ou por falta de defesa adequada, acabou sendo crucificado em situações errôneas. E, basicamente, essas situações políticas. Não eram por outras situações, né? São situações jurídicas. Formatos diferentes, regras diferentes e alguém para decidir. Nós não podemos ter ninguém que tenha medo de decidir. Quando a gente se elege alguma coisa, e eu não fui eleito, mas tem uma delegação de competência de quem foi eleito, que é o presidente Lula, você tem que estar disposto a assumir as suas funções, a decidir, né? E, evidentemente, argumentar. Se você faz boa intenção, nem sempre a gente acerta. Não é equivocado dizer que quem decide as coisas públicas pode errar ou acertar. Ele não pode dolosamente errar. Mas errar e acertar é da função de qualquer um, né? E o Comini tem essa experiência, teve passagens relevantes e saberá fazer a decisão certa, na hora certa, que é para a gente poder desatar os nós que nós temos aqui. Perceba que, e eu quero aproveitar para agradecer a diretoria que nesse instante deixa o comando aqui do Porto, que foram profissionais, enfim, a todos eles, e aos profissionais que estão aqui na direção, para dizer que um bom profissional deve seguir a orientação de quem se elege, porque é assim que forma. Quem estava no comando do país tinha uma linha de condução, e quem estava aqui seguiu a linha que conduziu. Eles estavam corretos do ponto de vista dessa formação. Mas nós vamos fazer um movimento completamente oposto, que é natural que a gente faça com pessoas que têm um alinhamento de pensamento com o nosso, porque ficará mais fácil de conduzir daqui para frente. As principais críticas feitas na gestão anterior é a dificuldade de relacionamento com as cidades que abriam prefeituras, entidades, a população. Eu queria saber, na nova gestão, quais os mecanismos que estão sendo pensados para melhorar esse diálogo com as cidades, se inclui aí, por exemplo, se admite alteração do PDZ de zoneamento, como isso a própria configuração, o papel do cargo, conseguir alterar. Acho que sim, acho que nós já tivemos essa fase anterior,
sindicato tinha um papel mais relevante. É sempre mais difícil, porque a democracia é difícil. Você ouvir os outros, aceitar opiniões contrárias, ter divergências, é um assunto difícil. Mas, veja, ou você respeita o processo democrático ou não respeita. Ou você respeita que as pessoas que estão eleitas, elas têm a opinião, elas estão conduzindo porque elas foram eleitas pela maioria, ou você não respeita. Nós respeitamos. Há prefeitos aqui eleitos, há deputados eleitos, há vereadores eleitos, há sindicalistas eleitos, todos serão ouvidos, nós queremos que todos participem. Como diz o presidente Alckmin, quem ouve mais é menos. A gente não quer dizer que a gente vai acertar, mas se a gente ouvir mais, a chance de errar é menor. Então, dá para mudar esse formato que tem, porque eu compreendo perfeitamente o que estava sendo mirado. A lógica era vender a autoridade portuária, vender o porto. Bem, se é para fazer isso, para que eu vou ficar ouvindo todo mundo se o porto sequer será público? Porque eu fui a Vitória do Espírito Santo. Lá tem uma autoridade pública particular hoje, privada. Eu cheguei na entrada do porto, o rapaz que é o CEO, que é o presidente do porto, falou para mim: ministro, o senhor sabe que o senhor está entrando numa autoridade privada. Portanto, o senhor não tem comando aqui dentro. Tem razão. Eles compraram a autoridade. Eu falei, só acho que o senhor devia inicialmente mandar esses rapazes que estão armados com metralhadora tirar essa metralhadora da minha frente, porque as autoridades privadas não podem ter metralhadora. Há uma confusão. A pessoa quer a parte pública que é boa, mas não quer a parte pública que é ruim. O guarda portuário, ele pode lavrar multa de trânsito. Quem fez essa lei fui eu. Agora, ele só pode fazer isso porque ele é uma autoridade pública. Se ele for privado, ele não pode lavrar multa de trânsito. Eu não aceito a multa lavrada por um particular. Eu não aceito chegar num shopping e um guarda privado fazer uma revista em mim ou pedir meus documentos. Ele não tem essa autoridade. Se é público, tem. E uma coisa estratégica como o porto não pode ficar voando numa coisa privada. Nós tivemos um episódio agora recente, que eu tenho citado sempre, que é o episódio de São Sebastião. Vocês viram, há poucos meses atrás, poucos dias, uma tragédia que aconteceu na nossa região que afetou a todos nós. Mas, em determinado momento, há uma tubulação que vocês sabem, que sai de São Sebastião e vem até o Patrão trazendo petróleo. E como aquela tubulação ficou na dúvida se ela estava ou não comprometida, nós precisamos, de maneira urgente, tirar os navios de lá e trazer para outro lugar. Suponho que a nossa autoridade já fosse privada. E o dono do Porto de Santos dissesse: eu não quero navio de petróleo aqui. E quando entra petróleo ou combustível, eu tenho que paralisar outras operações que estão numa fila. E de repente não me interessa. Se é privado, tem todo o direito de fazer isso. Em sendo público, o que nós fizemos, com a ajuda das autoridades que estavam aqui, os diretores, nós recepcionamos os navios de São Sebastião e não houve desabastecimento. Mas isso, claro, que não deve ter sido simples. Eu não estava aqui para operar, mas certamente teve pressão. Quem opera líquidos deve ter reclamado, quem opera outra coisa deve ter reclamado. É da vida. Mas nós temos um interesse público. O Brasil, 95% de tudo que a gente exporta e importa vem do portos. Então, na minha visão, é completamente incongruente pensar que isso pode estar na mão de um concorrente brasileiro de outro país. Porque eu reafirmo aqui para as pessoas entenderem. No sistema aeroportuário, que são os nossos aeroportos, nós vendemos uns 60 aeroportos, mais ou menos. Desses 60 aeroportos, 3/4 foram vendidos para empresas públicas de outros países. Vamos repetir. Os aeroportos brasileiros, eles não foram privatizados. Eles foram desnacionalizados. Ou seja, empresas de outro país, públicas como as nossas empresas, compraram os aeroportos brasileiros. Bem, se isso não é um carimbo de incompetência,
Quer dizer que o nosso povo não sabe gerenciar, nós temos que vender para os outros povos. Isso aconteceu há 500 anos atrás, quando a gente vendia a nossa madeira, nosso ouro, as nossas riquezas e trocava por bugiganga. Sinceramente, é um equívoco, mas tudo que foi feito vai ser respeitado, porque a gente tem a consciência que tem que ter segurança jurídica, então aquilo que foi feito vai ser respeitado. Deus permitiu que a gente fizesse o processo eleitoral antes de privatizar o Porto de Santos. Nós íamos sofrer bastante se isso tivesse acontecido. Bastante. Vocês calculem que no mundo todo não tem uma brincadeirinha sobre disputa. A disputa é real. Quando você produz alguma commodity, essa sua commodity disputa com outros países. Se eventualmente um outro país ganhasse o direito de tomar conta do principal porto do Brasil, quem me garante que ele não escolheria quais são as commodities que ele tem que correr? Por que nós vamos ter que fazer isso? Nós vamos virar de volta uma colônia? Então, o processo findou. Claro que nós estamos abertos, porque toda hora que tem a chance, o governador repete que ele gostaria que o porto fosse privatizado, dando a entender para todo mundo que o porto é operado. As operações do porto são públicas. As operações do porto são, em sua grande maioria, privadas. Eu fiz outro dia um debate, vocês devem ter visto, numa das rádios, ou não me lembro se foi TV, e eles falaram sobre a quantidade de drogas que nós temos encontrado em portos ou aeroportos, enfim. Veja, as drogas não estão saindo por terminais públicos, simplesmente. Tem também terminais privados. Não é o fato de ser público ou privado que vai inibir isso. Nossa tarefa, enquanto poder público, é fiscalizar e evitar que isso aconteça. Mas cada vez que se prende ou se apreende alguma coisa assim, é mérito do serviço público. Porque não vai ser o privado que vai fazer isso. Quem tem que fazer isso é o público. Ministro, em relação aos demais diretores, qual foi o critério para a seleção deles? E analisando um pouco o passado da autoridade portuária, outras gestões foram marcadas pela escolha de cada grupo político escolhendo um diretor. Como é que o senhor planeja a integração da diretoria de modo a que eles trabalhem realmente de forma integrada e não cada um acabe respondendo a um grupo político? E uma terceira pergunta, quais são as suas prioridades para a nova diretoria da autoridade portuária? Bem, todos respondem a uma única autoridade, que é o presidente Lula, que foi o único de todos nós eleitos. Então, o formato da visão dele que vai nortear o nosso formato. Nós sabemos o quanto que é estratégico, como é o caso de Santos, pela grandeza, pela importância, pela história, mas eu insisto que o Porto precisa olhar um pouco do seu contorno e conviver com a nossa região, conviver com a cidade. Nós não podemos ter um Vaticano instalado em Roma. Nós não somos um Vaticano. O Porto não é uma autoridade separada da nossa região. Eles têm que se integrar. Né? O critério que foi usado foi o critério de especialização de cada um em sua área. Todo mundo aqui tem alguma experiência na área portuária, todo mundo tem experiência em área pública, portanto já conviveu, e é quem tem a relação de confiança que merece a nossa confiança. Ninguém aqui é indicado sem que eu avalizasse e o presidente Lula avalizasse, porque cada um deles passou pelos organismos competentes e a gente tem confiança que eles trabalharão no formato de equipe. O desafio daqui é um desafio diferente de outros lugares, porque Santos tem algumas especificidades. É um porto antigo, é um porto relevante e, ao mesmo tempo, ele é um porto que está encostado nas áreas urbanas. Então, essas características de Santos induzem, até pela lógica, que a gente se especialize em carga com valor agregado. Essa é a lógica. Quanto mais valor agregado, mais apropriado para Santos. Em especial, porque nós temos aqui um limite de calado, que vocês conhecem, que
há 30 anos atrás, seria sensacional. Mas, com o tempo, ele vai ficando cada vez mais defasado. E nós temos um limite de profundidade. Essa foi uma outra divergência importante com o governador atual. Eu discuti com ele, harmoniosamente, né, debati com ele, porque ele foi ao Palácio muito gentilmente, ele foi ao Ministério, colocar os seus argumentos. E nesses argumentos, ele falou em interiorizar mais o porto, quer dizer, conseguir entrar mais para dentro com as áreas portuárias. E eu disse a ele que no mundo todo, todos os exemplos de portos mais modernos, eles exteriorizam, eles não interiorizam. Porque quanto mais você tiver que entrar, mais você tem que fazer dragagem. E a dragagem vai para o preço final do produto. Então, não seria lógico a gente ficar entrando mais para dentro, seria muito mais lógico procurar alternativas. E deixar o Porto de Santos para a especialidade que ele tem. E acho que essa é a nossa especialidade, né? Relevante. Quando a gente anda por Santos, aliás, não é Santos, mas todos os portos brasileiros, os portos públicos, eu pergunto a cada um de vocês, vocês e suas famílias, vêm passear no porto no sábado, domingo, alguém aqui faz isso? Eu fazia isso há 30 anos atrás, parei com meu pai e minha mãe. A gente vinha aqui no porto para visitar o porto. Era uma coisa boa para nós. Hoje não é mais. O porto, ele se vocacionou e ele se fincou na lógica de produzir mais. Mas ele se afastou da lógica da principalidade. As pessoas não frequentam. Nós precisamos voltar a ter essa frequência. Precisamos clarear, precisamos mudar a luz, precisamos deixar o porto associado à cidade. Porque o porto, ele não chama Santos à toa. Ele chama Santos porque está aqui. Nossa região. O senhor está falando de ter áreas no Porto de Santos em que a cidade e a população possam visitar. Sem dúvida, nos próximos anos nós teremos. Vai ser mais rápido do que todos pensam. Porque, sinceramente, não acho uma coisa tão difícil assim a gente fazer uma adaptação de convivência das duas áreas. O senhor está retomando o projeto do Porto Valongo. Assim, acho que o Valongo poderá ser integrado de maneira rápida. Acho que para o futuro ajudará bastante, porque vai também integrar o lado do Guarujá. Mas o Porto tem que fazer mais pela nossa região. O Porto está aqui. A gente depende do Porto, mas o Porto depende da gente. A gente não pode abstrair que está aqui em Santos. Eu, com todo o respeito a quem deu a ideia, porque eu sei que não fui para falar de diretores, mas se dependesse de mim, a diretoria mudaria de cara esse nome, que eu acho uma coisa, assim, péssima. Bom, então, mas depende do senhor. Se o senhor quiser, muda o nome. Não, eu acho que não tem que ser em inglês. Isso é uma sensação de, sei lá, um negócio que nos diminui. No Brasil, isso não tem orgulho. Eu vou para ver o meu rio, tem bom orgulho de Santos, do Porto de Santos, quando eu ando pelo mundo todo, a pessoa pergunta de onde eu sou. Eu sou sempre, mas se eu falar de Santos, eu estou orgulhoso. Qual vai ser o nome? Autoridade Portuária de Santos? Esse é um nome fantasia, que foi inventado para ter um nome em inglês. E eu respeito quem teve a ideia, mas, sinceramente, o processo de integração do Porto da cidade inclui também a transferência de passageiros para seguir com o Valongo. Inclui sim. Eu acho que o terminal, ele em si é um terminal interessante, bonito, enfim, mas é incompreensível que você tem que sair do terminal, andar um pedaço de ônibus para poder pegar um navio de passageiro. É incompreensível. E eu quero dizer, ninguém que está aqui não. Isso foi feito há muitos anos. Nós temos assim em vários terminais do Brasil, em vários portos. E a regra é sempre a mesma. Por que acontece isso? Por uma razão simples. Quem opera, a carga não fala. O passageiro fala. Então, é claro que os grandes exportadores e importadores, eles querem carga que não fale. Só que para nós, para a nossa região, no Brasil, é importante a carga que fala.
É importante para a gente. Se tem uma coisa que as pessoas identificam, a gente fez uma pesquisa para saber o que no nosso ministério as pessoas se identificam com aeroporto. Todo mundo se identifica com o aeroporto, mesmo os 90% que não voam, porque eles têm um sonho de voar. 10% dos brasileiros só, de CPF, eles voam. 90% não voam. Nós vamos colocar boa parte dessas pessoas podendo voar. Mas quando você chega na área portuária e pergunta para que serve um porto, o senhor não sabe. Ela não acha possível, ela nem sabe para que existe. Ela sabe que tem um navio, mas ela não acha que é possível. Então, os passageiros, os cruzeiros, eles são a parte mais bonita e de convivência com a cidade que nós temos. Porque eles sim passam para as pessoas, olha, esse aqui é o Porto de Santos, enfim. Então, nós temos que facilitar essa vida, até porque a taxa de impacto. Então, não é de graça. Nós temos que fazer uma coisa adequada, e o adequado é transferir por conta da posição geográfica do terminal passageiro e não tem o calado necessário para que o navio pare em frente. Eu sonho, e acho que é possível, vai ser usado da diretoria aqui, encontrar um mecanismo da gente sair do terminal passageiro e, no fim, entrar dentro do navio. Como é feito um avião. Né? Essa história de você descer do navio, pegar um ônibus ou um micro-ônibus e até, é evidente que tudo isso atrapalha. A gente já teve esses momentos aqui no Porto de muita frequência de passageiros, nós estamos voltando desse número. Lembrando que isso levou a uma mudança relevante. Há 20 anos atrás, 10, eu me lembro, a gente começou a treinar os rapazes e moças lá em São Vicente para fazer tripulantes dos navios, com muito sucesso, aliás, nesse programa, e os navios tinham 10, 15 anos depois, os navios subiram muito. Então, daí vem a lógica de que a rapidez do transporte marítimo, ela é tão rápida e tão forte, que você tem que estar preparado para essas mudanças. E nesse caso especial, se a gente não se adaptar, se o Porto de Santos não se adaptar, ele, naturalmente, com o tempo, ele vai sofrer a concorrência, não é nem de outro público, dos privados, que hoje tem esses 250 tubos autorizados no Brasil, que concorrem com o público, mas também de outros países. Porque se você não se adaptar ao comércio mundial, ele não escolhe país nem bandeira. Ele não tem essa responsabilidade. O negócio dele é logística, preço versus rapidez, custo. Se você não se adaptar, e o Santos tem nessa conversa, inclusive com algumas pessoas do governo passado, eles falaram, se o senhor quiser, o senhor adapta a Santos. Se não, nós vamos para outro porto. Eu falei, tudo bem, vocês podem ir para outro porto, mas não se esqueçam que nós temos quase 500 anos de história ali em Santos. Aqui nada foi construído de graça. Para cada centímetro de porto que você olhar aqui, para cada paralelepípedo que você olhar aqui, tem centenas de pessoas, de famílias que isso aqui foi construído na mão há muitos e muitos anos. Isso não é simples de fazer. Senão, os 250 tubos estavam todos funcionando e bombando. E não estão. Porque chegar até esse ponto aqui, nós tem uma engrenagem que está em volta, que, claro, melhora a vida das pessoas, gera emprego, enfim, mas também incomoda. Não dá para dizer que não incomoda. Então, nós aqui, nós pagamos esse preço, nós queremos também essa recompensa. Pode, ele vai entrar. Acho que uma dos pleitos, né? Os pleitos ou das reivindicações que o presidente me contou, uma das tarefas que ele me deu foi essa: fazer com que cada um desses portos brasileiros tenha pelo menos um trecho de absoluta integração com a cidade. Há um exemplo clássico no Brasil, que é o Porto do Rio de Janeiro. Há um trecho no Rio de Janeiro que é totalmente integrado. As pessoas vão lá passear, conhecer. Mas ele não é tão... Nesse trecho, a carga não entra. É o seguinte, nós não podemos viver só por conta disso. Nós temos que
ver também com essa integração, acho relevante, nós tenhamos em cada porto processo. Eu queria saber como que vai ser a sua gestão, o que vocês pretendem para o Porto de Santos e se, da mesma forma que o projeto do túnel é Bom, boa tarde a todos. Dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Agradecer a confiança do Márcio França. Eu sei do carinho que ele tem por Santos, São Vicente, litoral. Sei da importância dessas propostas que foram elencadas aqui, desses projetos. Dizer que é uma honra também poder integrar a equipe ao lado de profissionais tão qualificados quanto estes que passaram a integrar a equipe da autoridade portuária de hoje. Magano, engenheiro, Bernadette, advogada, Bárbara, engenheiro, Lustosa, engenheiro. 2 advogados e 3 engenheiros. Faltou um médico. O governador Geraldo Alves, na segunda-feira, tomando um cafezinho, disse o seguinte: eu conheço bem desse assunto do Porto, até porque eu participei da elaboração desse projeto, ao lado do ministro Márcio França, que era secretário, foi vice-governador, todos sabem, e ele brincou dizendo o seguinte: olha, para implementar, para executar uma obra dessa envergadura do Brasil, é preciso que se tenha 5 engenheiros e 250 advogados. Então, brincadeiras à parte, ele tem razão. O nosso sistema jurídico atual, ele fez com que os advogados passassem a ser consultados em todas as obras, em especial as obras públicas, tendo em vista o avanço do órgão de controle. A nossa prioridade, número 0, orientação do ministro Márcio França, do nosso vice-presidente Geraldo, presidente Lula, é a implementação do Porto. E nós faremos, com essa equipe, a execução dessa obra, que já é esperada há mais de 100 anos por todos os moradores de Santos e Guarujá. Agora, ponto 2. O ministro sempre pediu, Pomini, olhem para as pessoas. É preciso que haja uma integração entre porto e cidades. Não é possível que por aqui passe tanta riqueza, com números extraordinários, e aqui tem o mérito da gestão que se encerra hoje na figura aqui do nosso presidente, e a 800 metros na outra margem, na margem esquerda, 500 pessoas, talvez até um número superior a esse, vivendo em palafitas. Ou seja, é preciso que haja uma integração efetiva entre porto e cidades. É preciso que o Valongo receba essa recuperação com urgência. O ministro está debruçado, juntamente com o prefeito, juntamente com o Paulo Barbosa, deputado Caio e outros parlamentares da região, sobre esses temas que são tão importantes. Nós falamos agora há pouco, ministro, com a atual gestão, que é a gestão que encerrou-se, gentilmente fez uma transição conosco, sobre a importância dessa integração. Então, o museu, é preciso que a gente faça a reabertura, pensando nessa integração. Museu do Porto, Cidades, com urgência, Museu do Porto. O antigo café, o qual você destacou, que era um ponto de referência, um ponto turístico, é preciso que ele também volte a funcionar e que nós tenhamos um programa permanente de visitação com todos os estudantes e turistas para que possam visitar de forma permanente essas áreas portuárias. Eu, a orientação do ministro, visitei muitas pessoas importantes, formadores de opinião, principalmente da imprensa, nas últimas 2 semanas. E a reclamação, ministro, é exatamente essa. O Porto sempre esteve de costas para a população, para as cidades. Principalmente os santistas, eles enxergam o Porto de Santos como um ônus e não como um bônus. Então, chegou o momento histórico da gente integrar o Porto com os interesses dos moradores, exatamente na linha que disse o ministro. Então, prioridade 0, implementação do Porto, respeitando o doutor, respeitando sempre as pessoas,
respeitando os servidores dessa casa, respeitando os trabalhadores, os mais de 5 mil trabalhadores, que dedicam a sua vida integralmente a este porto há muitos anos. Então, essa será a nossa Paralisação do porto. a autoridade portuária de Santos, conforme já editou aqui o nosso ministro. Acho que uma coisa que eu queria destacar é que nós temos preconceitos em relação aos formatos. Fabrício teve esses dias por aqui e adiantou uma ideia de fazer, eventualmente, concessões com relação a serviços que são feitos compartimentados, como é o caso da dragagem, que é sempre essencial em qualquer lugar portuário do Brasil. O que acontece na prática? A gente abre uma concorrência, vence uma empresa. Ela vai buscar uma draga alugada e se instala aqui por um período. Claro que quando ela faz esse movimento por 2 anos ou por 3 anos, ela tem menos estabilidade no movimento. E aí o preço vai todo para dentro do serviço. Se a gente tivesse serviço um pouco mais, muito mais, um tempo maior, a gente vai ter a chance de ter coisas mais especializadas. As pessoas que são daqui sabem que o nosso assoreamento ele tem um percentual que vem do mar, mas ele tem um percentual muito maior que vem dos rios que desagam no nosso canal. Se você tivesse uma organização para ter 10, 15, 20 anos de responsabilidade da dragagem, quem sabe você não pensar em evitar o assoreamento lá para trás, evitar que a areia, os rios, desaguem no nosso canal. Teria muito mais lógico, você custaria menos e, possivelmente, o material que você recolhesse nesses rios, você poderia até comercializar e certamente custaria menos no produto final, que é a carga. Ao longo dos anos, não havia essa lógica. A gente fez contratos sempre no frigir, os ovos difíceis, não são simples, porque é um serviço que ele não tem no país grandes concorrentes, então você vai buscar sempre do mar para fora, e é um serviço difícil até de mensurar, né? Porque você dragar, coisa que não fica para cima da água, fica para baixo da água. Nós temos como meta, eu acho que tem mecanismos jurídicos, e vocês vão ver aí com o tempo, da gente fazer movimentos mais rápidos no tocante a colocar a calada de Santos com 2 metros a mais de profundidade. Só que você tem que sair da caixinha da regra geral. Se você for pensar em preparar um processo ou um formato, hoje, todos os formatos que se faz do ponto de vista federal, eles passam por diversos organismos de controle, como falou o Comini, e também, ao mesmo tempo, ambientais, e é correto que seja assim, mas tudo isso leva um tempo, e às vezes o tempo nos engole, porque essa é uma concorrência real. Ou você tem agilidade nas decisões e rapidez nas decisões, ou você, às vezes, ficou para trás. Outro porto ou outro país pegou a sua carga, pegou o seu espaço. Nós não somos quaisquer porto, nós somos o maior do país e um dos maiores do mundo. A nossa meta é fazer com que Santos tenha um lugar entre os maiores do mundo, disputando de igual para igual. Para isso, uma das coisas que eu acho que é mais relevante é que a decisão possa ser feita mais rapidamente. Vou dar um exemplo para vocês. Os últimos 4 anos, entraram no antigo Ministério da Infraestrutura 180 processos pleiteando diversas situações de terminais portuários, seja de adensamento, renovação, às vezes a simples troca de um portainer, enfim, diversos assuntos. Nos 4 anos, eles conseguiram avaliar 80 projetos, 80 desses assuntos foram decididos. 100 estão lá hoje, 100.
Então, não parece lógico que algum empresário vá começar um assunto e tenha que esperar 3 anos, 4 anos. E não é culpa de quem está aqui, não é culpa de quem está lá também. São as regras que nós mesmos criamos. Agora, nós somos, de algum jeito, responsáveis para desatar esses nós. Quem conviveu comigo na vida pública ao longo desses anos sabe que eu não tenho nenhuma dificuldade de decidir, nenhuma. Né? Eu fui prefeito de uma cidade que era conhecida por ser uma cidade com muita dificuldade. Mas eu nunca olhei para trás e nem olhei para as dificuldades. Eu fui encontrando soluções e, por vezes, a experiência jurídica misturada com essa experiência política, você consegue encontrar saídas. Onde não há saída, você pode também alterar os processos legais. Ministro, Muitas vezes são feitos... falando desses nós, o senhor falou no início da sua fala, o senhor destacou no início da sua fala a questão de centralização administrativa. Hoje no Brasil, o Porto de Suape e o Porto de Paranaguá retomaram a sua autonomia administrativa. O senhor pretende entregar autonomia administrativa para o Porto de Santos? E se sim, quando isso acontece? Eu acho que os portos deveriam voltar a ter essa autonomia. Depois que o procedimento nacional foi instalado, e aí vale um corte, que eu acho que é relevante, nós estamos falando aqui em Santos, mas Santos é a capital portuária do Brasil. Então tem uma relevância. Reparem que no Brasil existem 4 grandes modais. Né? No Brasil, no mundo. Aeroviário, rodoviário, ferroviário e portuário. Desses 4 formatos, 3 deles, as concorrências públicas hoje são feitas pelas agências, as agências de controle. O único modal cuja concorrência mantém pelo governo federal é o portuário. Nós temos aqui nessas áreas rodoviárias, aeroportuárias, diversos problemas, diversos, e diversas empresas querendo devolver as suas outorgas. Vocês têm acompanhado aí pela imprensa os fatos mais marcantes dos estados, enfim. O modal que não tem ninguém querendo devolver é Porto. Porto, todo mundo quer mais tempo, quer mais adensamento, quer mais área. Então, esse foi um formato correto. Está tendo que ter uma olhada. O que isso aqui acertou mais? E aí, mérito, já o presidente Lula, quando há 20 anos atrás eu sugeri a ele a criação do Ministério, ele fez uma coisa que é típica de quem tem percepção política. Repare, quando você fala transporte, o que vem na sua cabeça num país como o nosso? Rodovia. É evidente. Tem muito mais rodovia, muito mais metro de asfalto, muito mais carro. Todo mundo tem um carro, anda de ônibus, ou tem caminhão, todo mundo sabe que é um caminhão. Então, os outros modais, eles perdem importância. Eles perdem importância. O avião fica como se fosse uma coisa lúdica e tal, que as pessoas têm um sonho, mas parece meio inatingível. E o rodoviário, existem as linhas que já existem, mas são poucas, perto de todo. E aí, sobra a questão de todo o transporte marítimo e talvez o fato mais relevante, que a gente não fala, que é toda a parte de rodovias. Porque o Brasil tem bastante alternativas portuárias marítimas, mas tem poucas alternativas ferroviárias dentro, que envolvem diretamente, assim, fortemente, o valor final da carga. Transportar de hidrovia significaria dizer 30%, 20% do valor que se gasta de caminhão. Um agravante. As nossas rodovias são rodovias feitas há muitos anos atrás. Então, todas elas foram pensadas num instante onde o caminhão tinha um mastro de 7, 8 toneladas. Hoje tem caminhão 3 vezes isso, 3,5 vezes isso. Então, tudo isso vai se tornar a mesma subbase. O futuro do Brasil está em hidrovias, né? E interligação, de abordagem, enfim. E para que isso possa acontecer, o presidente, então, entendeu por bem separar de dentro dos transportes a área portuária e hidrovia. Isso é, em outras palavras, dar destaque.
É como se eu pegasse, se eu falar esporte, você pensar em esporte, o que vem na tua cabeça no Brasil? Futebol. Esporte é futebol. Aliás, estão todos hoje convocados para assistir o Santos daqui a pouco lá na Brasileira. Mas futebol não é a única atividade. Pode ter outras atividades esportivas. Do mesmo jeito que na área de transporte, a gente tem que criar força e criar estrutura para outras atividades. Eu penso que no nosso caso aqui, esse destaque que o presidente fez de criar um ministério específico tinha esse viés. Autonomia volta este ano? Talvez não dê tempo esse ano, porque, claro, todos vão se adaptar. Isso tem uma adaptação, inclusive, aqui do ponto de vista jurídico, porque você está pegando lá a AGU e deslocando todos os processos para uma autoridade portuária, tem que lembrar que nem todas têm tamanho de Santos. Nós temos autoridades portuárias que estão vinculadas a outras autoridades, enfim, mas a meta é que as autoridades possam voltar a ter sua autonomia para decisão política. E vamos lá fazer essa cultura. Vamos lá? Vamos lá. O STS, né? Olha, a gente tem sobre a mesa diversas hipóteses. Eu acho que essa, em especial o STS 10, que é o mais relevante, ele não é uma decisão simples, porque ele é uma decisão que vai indicar um pouco do futuro. O que é o futuro, para ser bem claro? Em vários lugares do mundo, existem decisões de verticalizar o serviço, né, que vocês daqui da região conhecem bastante. Mas muita gente não sabe o que quer dizer isso. A verticalização tem benefícios, porque evidentemente que os grandes portos de hub do mundo, eles têm verticalização. Porque é evidente que o dono da carga, ele prefere transportar o seu terminal. Então, se ele tiver um terminal que é dele, a tendência é ele vir para esse terminal. Para fazer isso, ele tem que ter espaço físico. Por outro lado, quando você privilegia essas possibilidades, você tem que lembrar que, de alguma forma, do ponto de vista da concorrência, a tendência é ele levar para o dele e não levar para todos. Essa é uma decisão que ela será de governo. Eu dei à Casa Civil as alternativas possíveis, aquelas que eu enxergo. A primeira lógica, que é real, que foi feita nos últimos 4 mandatos aqui, não é do ex-presidente, mas de todos os presidentes anteriores, enfim. Terminal maior, via de regra, consegue ter mais eficiência e customizar os preços, criar uma possibilidade de preços e serviços mais rápidos. Entretanto, é preciso lembrar que se você também não tiver concorrência, a tendência é que o privado tem uma lógica que não está errada. Ou seja, se eu puder, eu quero tudo. E o pior dos mundos é você deixar de ter um monopólio público para ter um monopólio privado. Né? Isso é o pior dos mundos. Então, essa é uma decisão que vai ser uma decisão do governo, porque ela servirá para outros assuntos. Nós demos as alternativas que a gente viu hoje que são possíveis, tanto de fazer um terminal grande, único, que seria o maior terminal do Hemisfério Sul, né? Como também a hipótese de a gente preservar, em especial, um pedaço que eu acho relevante para ter cais público. Porque, com o tempo, o que era cais público vai sendo reduzido. Né? E você tem que ter cais público, porque é onde você pode ter um pouco da negociação que permite o produtor ou o importador escolher a quem ele quer derivar o seu serviço. Então, essa é uma decisão que, enfim, as tomadas, existem as duas formas. Se fosse seguir a lógica que estava sendo montada, não é o último governo, mas todos os outros, quanto maior, mais eficiente essa disputa. No mundo todo, não se tem 20 terminais. No caso específico, container, né, que é
que é a parte que é mais apropriada, não se tem muitas concorrentes. Na própria navegação, na questão dos navios, a gente não tem 200 concorrentes. Deveríamos ter, não temos. Então, não é improvável não ter, isso vá se colocando como regra. Mas é uma decisão tão relevante que não é para o centroavante, o dono, o presidente do time decide, que é o presidente Lula, ele vai decidir o formato que ele entender. E essa é uma decisão que vai levar todo o país a um movimento. Ou vai para um formato que é livre mesmo. Porque é interessante que todo mundo pede livre de concorrência, desde que não tenha um concorrente maior que eu. Né? Todo mundo quer a concorrência que não seja público, desde que eu seja maior, eu não seja maior. Ninguém quer um concorrente maior que si próprio. Né? Então, é um desafio difícil. Eu acho que esse formato brasileiro, embora ele seja assim, inusitado, ele pode servir de exemplo. O formato que nós temos, 250 e poucos tubos autorizados, sinceramente, hoje não dá para a gente falar que a gente não está privatizado. Outro dia, num debate, uma associação importante do país de obras pesadas, eu falei com ele para vocês. Nós temos 50 vezes mais estradas privatizadas do que os americanos. 55 vezes mais do que os franceses. Então, nós não precisamos tomar aula de ninguém de como privatizar. Nós sabemos privatizar. E boa parte disso está em São Paulo. Então, nós sabemos. Mas tem que ter a fiscalização na sequência. Tem que ter. Porque, senão, no final das contas, tem que lembrar que o serviço ele é de origem pública. Ele não é de origem privada. Quem quiser montar uma lanchonete, monta onde quiser. Mas se quiser montar dentro de uma área federal, ele não está montando, ele está montando em cima de uma área federal. Então, quando a gente pensa que alguns casos, no caso especial, como é da minha área, né, dos aeroportos, lembre-se, foram feitas várias rodadas de concessão. E, em determinado momento, as empresas disseram, olha, não me interessa mais, quero devolver. Ou então, você arranja um jeito aí de eu ter lucro. Digo, você não quis concorrer, você não quis, porque o governo também corre risco. Nem sempre nós estamos com um porto sempre superavitário. Pode ter várias coisas que acontecem. Então, se você quer a concorrência, você tem que saber que pode estar no momento bom ou no momento ruim. Mas, via de regra, eu só falo, eu quero se for bom, se for ruim, eu quero. Então, nós temos que ter daí para frente a fiscalização adequada das agências, que são feitas para isso. As agências são feitas para fiscalizar. Né? Depois de passar do poder público para o privado, as agências têm esse dever de poder fiscalizar para que o serviço seja feito. Tem um episódio recente, eu acho que vale a pena vocês lembrarem, que chama muita atenção no país, esse episódio das duas moças que foram, elas foram para a Alemanha, né? Então, veja bem, duas moças embarcam, pagam a tarifa, pagam a taxa e entregam a sua mala no terminal aeroportuário de um aeroporto que está privatizado em Guarulhos. A primeira vez você fala, olha, não tem nada a ver com a gente. O aeroporto está privatizado, a companhia aérea é privada, mas espera aí, ela pagou aquela taxa por quê? Por que ela foi obrigada a pagar? Porque aquilo ali é um equipamento público. Então, é claro que nós temos responsabilidade. Claro. Nós é que escolhemos aquele concessionário, nós temos que fiscalizar. E se alguma coisa der errado, nós temos que consertar. Nós não podemos falar, isso aqui é privado, não tem mais a ver comigo. O serviço pode ser privatizado, mas a responsabilidade não é isso. Uma ótima, sim.